Mas tem também a ver com a minha dívida de vida, cara, que é aquilo que a gente tava falando antes aqui. Você tava falando que eu tava falando que eu não voto, que eu acho o político tudo, putz, meio esquisito e tal, mas não importa muito o que eu acho, porque o que eu tenho, a minha dívida com a sociedade é da gente melhorar o debate, melhorar a comunicação e fazer com que ideias sejam mais importantes do que avatares. Então, por isso que eu trago aqui a galera política, não sei o quê. E a dívida de vida de vocês tem uma parada assim meio altruísta também, gosto de acreditar, pelo menos. Porra, polícia, bombeiro, não sei o quê, político agora, cuidar da segurança pública e tal. A vida de vocês é meio que entregar a vida de vocês pro próximo, idealmente, não é? É sacerdócio, né, cara? E não é um negócio que fica no mundo das ideias, né? Se eu e o Pimentel a gente for colocar na ponta do lápis quantos irmãos de farda morreram ao nosso lado, pô, eu nunca vou esquecer do soldado Bueno. Era meu aluno soldado, eu era coordenador do curso de formação de soldados do CPA-M5, dia 24 de dezembro. Pô, é Natal. A gente ia fazer... O curso de formação teria aula só até meio-dia para liberar os caras para passar o Natal com a família. Ele estava saindo lá da região de Jaraguá, Perus, indo ali para Corifeu do Azevedo Marques, onde fica o quartel, né? O CPA-M5, do lado da USP ali, na Zona Oeste. Ele com uma moto, eu conheço pouco de moto, mas é aquela XT660 na época que tinha, ou era uma outra, aquela Yamaha Phaser, mas também 660. 2 caras chegaram para roubar, o cara não chegou nem anunciou, chegou atirando nas costas do cara. Não sabia nem se ele era polícia, não sabia que ele era polícia, só chegou atirando mesmo para levar a moto. O cara pegou, caiu, primeira viatura que chegou encostou, ok. Viram que era um policial, que estava a caminho do quartel. Cara, dia 24 de dezembro, peguei a viatura lá, fui lá para Mogi das Cruzes, bati na porta da casa do cara, me atendeu o seu Cláudio, que eu converso até hoje com ele. Isso foi em 2015. Fui lá com o seu Cláudio, tenente, o senhor tá aqui e tal. O cara já me conhecia. Aí eu tive que dar notícia pro pai do policial que o cara tinha falecido. A primeira conversa foi, olha, o Bueno foi vítima de tentativa de roubo, sofreu disparo de arma de fogo, tá passando por cirurgia. Eu fui meio que construindo. Cara, o pai, cara, percebe, velho. Olhou pra minha cara e falou assim, tenente, fala a verdade, pai, meu filho morreu, né? Cara do céu, velho. Então, se a gente for... Eu tô usando um exemplo que pra mim foi o pior dia de serviço meu na minha vida. Eu tive que falar pra um pai que o filho dele tinha falecido. Eu não desejo isso pra ninguém. Se a gente for falar... Cara, imagina quantos casos o Pimentel tem na guerra lá no Rio de Janeiro. Então, não é a questão do altruísmo, não é no mundo das ideias. Não é um negócio real na vida do policial no Brasil, né, o Pimentel? Poxa, tu me lembra a morte de um policial da minha equipe, do Cabo Nobre, onde eu tive que ligar pro pai dele também. Eu me arrependo até hoje de não conseguir ir na casa do pai dele, porque eu estava na operação, a operação foi transmitida pela televisão, ao vivo, no RJTV, e a repórter disse, um policial morreu, e eu desci da favela do Complexo do Alemão, preocupado em ir para a delegacia, ir para o hospital, aquela série de providências, né? Uhum. E o comandante Pimentel avisa ao pai do colega, né? Assim, a gente não tem um capelão no plantão à noite. Eu gostaria que fosse um capelão, né? Um capelão militar, que fosse a casa e tal. Mas quando mesmo que eu peguei o telefone, eu liguei, aí atendeu o pai do colega, ele, já sei, meu filho morreu. Aí não tem nem mais o que falar, mas realmente me fez lembrar dessa angústia aí. Merda, cara. É uma tristeza. Mas é porque são coisas da profissão que a gente não esquece de comentar, né? Assim, da rotina do dia a dia. No Rio de Janeiro nós chegamos a ter 118 policiais mortos em um ano. Ano de 2016, 118 policiais mortos. A cidade onde mais morreram policiais no mundo. Isso é vergonhoso, viu? Então, trabalham de forma incessante, né? Então, isso tem que ser dito. Igor, eu tenho que falar isso aqui. Em dezembro de 2022, o Brasil teve a menor taxa de homicídios da história. Tá? Dos últimos 16 anos, de 2 séries históricas, né? Então, diferente do que as pessoas falam, a liberação das armas não aumentou a violência no Brasil. Pelo contrário, reduziu a violência no Brasil. É bom que a gente diga isso muitas e muitas vezes, tá? 2022, a menor taxa de homicídio. No Nordeste, a violência caiu pela metade. No governo Lula, a violência no Nordeste dobrou. Tá?
Em 2022, a violência no Nordeste caiu. Tá? Então, as políticas sociais do governo Lula, se é que elas foram eficazes, elas não reduziram a violência no Nordeste. Mas aí, Derrite, você assume São Paulo. Você está curtindo essa onda de uma redução de taxa de homicídio no Brasil todo. Mas aí se liga. Desceu a taxa de homicídio, né? Mas aumenta a taxa de crimes com armas também, não aumenta? Não. Não, é assim, esse argumento é interessante do que o Pimentel está falando pelo seguinte. Primeiro, ele serve para desconstruir o argumento daqueles que falam, se a gente flexibilizar a posse de arma de fogo para o cidadão, e tem que ser falado aqui, o cidadão idôneo para adquirir uma arma de fogo é um processo extremamente moroso, burocrático, difícil. Não é vai no mercado ali e compra uma arma. A gente está falando de posse. Posse e porte. Porte é muito mais difícil ainda, que é o cara andar com ela na cintura na rua. Isso aconteceu durante o governo federal anterior, do presidente Bolsonaro, e quebrou o argumento daqueles que diziam que se flexibilizar, o número de homicídios praticados por arma de fogo aumentaria demasiadamente. Muito pelo contrário. O número de homicídios nesse período onde as armas de fogo, o cidadão brasileiro teve mais acesso por meio dos decretos presidenciais, na verdade o número de homicídios caiu, e caiu bastante. A menor taxa dos últimos 16 anos. Tá? Isso levando em consideração as mesmas métricas, as mesmas... Tudo igualzinho, né? Sim. Tá. A gente mede violência com um número... Eu discordo, eu gostaria que não fosse assim, mas a gente mede número de homicídios para cada 100 mil habitantes ano. Eu gostaria que nós medíssemos também pelo número de roubo também.